Logaritmos, vídeo aula 1. Primeiramente, vamos à definição de logaritmo. Então, dados os números reais a, b e c, com b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1, definimos o logaritmo de b na base a como c, se e somente se a elevado a c igual a b. Então, a definição é muito importante, a gente faz algumas exigências. Então, são números reais, A, B e C. Aqui, quem vai fazer o papel da base é o nosso número real A. Então, não faz sentido a gente ter uma base zero ou negativa, não faz sentido a gente ter uma base igual a 1. Então, a base tem que ser um número positivo, diferente de 1. O número B, ele vai ter que ser maior que zero, não faz sentido esse número se a gente definir ele igual a zero ou menor que zero. Então o B não faz sentido. Já o número C fica livre, ele pode ser qualquer número real. Tá? O número C fica livre. E a gente tem a notação. Como é que fica essa notação? Logaritmo de B na base A é o número C. Tá? Aí essa setinha está dizendo o quê? A gente vai seguir para montar a definição. A elevado a C tem que ser igual a B. E é o que está aqui, ó. Então, o logaritmo de b na base a é o número real c, se e somente se o a elevado a c for igual a b. É muito importante a gente seguir essa situação, e por essa situação, o logaritmo aqui, que é o número c, ó, então o número c é o logaritmo, e a gente olhando essa expressão aqui, o logaritmo é o quê? O logaritmo nada mais é do que o expoente, tá? Então, o logaritmo é apenas um expoente que a gente vai aplicar a base A para ter como resultado o número B. Então, a ideia é essa. O logaritmo que a gente está procurando é um expoente que a gente vai aplicar a base A para ter como resultado o número B. Escrevendo aqui formalmente, pela definição, podemos ver que logaritmo é sinônimo de expoente, pois C é o logaritmo de b na base a, se e somente se a elevado a c for igual a b. Então, estou escrevendo o que eu já havia falado, né? É uma observação, o número b é denominado logaritmando. Então, b é o logaritmando. Vamos ver alguns exemplos. Qual o logaritmo de 8 na base 2? Ou seja, qual o expoente que devemos aplicar à base 2 para ter como resultado o número 8? O logaritmo de 8 na base 2 é 3, então o logaritmo de 8 na base 2 é 3, pois 2 elevado a 3 dá 8. Item B. O logaritmo de 9 na base 3 é 2, pois 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 2, 3 vezes 3 dá 9. O logaritmo de 0,5 na base 2 é menos 1, pois 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 1 meio, que é igual a 0,5. Escrevendo formalmente o que eu havia falado, né? Então a gente tem essa observação. A pergunta, qual é o logaritmo de b na base a, pode ser lida como qual é o expoente que devemos aplicar à base a para ter como resultado b. Consequências da definição. Então, a definição, como foi feita, gera algumas consequências bem simples e muito importantes. Logaritmo de 1 na base a igual a zero, pois todo número elevado a zero dá 1. Então, a gente tem que a elevado a zero vai dar 1. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base vai ser sempre zero, porque todo número elevado a zero dá 1. Logaritmo de a na base a dá 1. Por quê? A elevado a 1 vai dar a. Pois todo número elevado a 1 dá ele mesmo. A elevado a 1 dá o próprio a. Logaritmo de a elevado a m na base a vai ser o próprio m. Tá? Pois a elevado a m é igual a elevado a m. Então, eu tenho a
elevado a m vai ser a igual a m. Então, a elevado a m igual a m. Então, quando a gente tem um logaritmo que está uma potência, e essa potência está na mesma base do logaritmo, o logaritmo já é a potência, então não tem o que procurar. Então, o logaritmo de a elevado a m na base a é o próprio m. Tá? Agora, a elevado a log de b na base a é o próprio b. Pois log de b na base a é o expoente que devemos aplicar à base a para obter b. Então, o que é o log de b? O que é o log de b na base a? Por definição, o log de b na base a é o expoente que devemos aplicar à base a para obter b. Então, esse expoente, quando aplicado à base a, vai ter como resultado b.